pessoal, gravar um vídeo aqui com vocês, falar sobre uma situação atípica. Eu tomei como uma decisão minha em 2019, eu quero comentar aqui no canal algumas questões um pouco mais pessoais. Eu quero trazer para as pessoas aqui um pouco mais de autocrítica, às vezes até um pouco mais de sair um pouco daquela bitola que todo brasileiro coloca, acreditando em fatos que realmente vão sendo publicados pela mídia, seja através de fake news, ou seja através de notícias que se colocam na televisão, no rádio. Parece que nós somos criados desde sempre a seguir um determinado padrão, e aquele padrão é como se fosse um mantra na vida das pessoas. E eu resolvi agora gravar alguns vídeos, né? Trazer realmente o conteúdo que a gente traz no canal, mas eu quero falar um pouco mais sobre algumas coisas. Eu quero trazer um sentido crítico para as pessoas, eu quero fazer as pessoas pensarem, mesmo que elas discordem de mim. Eu tenho N pessoas que discordam daquilo que eu coloco, inclusive amigos meus que chegam para mim e falam: Daniel, olha, eu acho que você não está muito certo, não. Muitas pessoas às vezes colocam comentários embaixo de vídeos meus, e eu adoro quando as pessoas colocam isso, comentários críticos, educados, num palavrear bacana. Eu acho que isso sempre agrega, porque faz com que as pessoas debatam, discutam de uma forma de alto nível um determinado tema, e isso traz um conhecimento diferenciado para quem está lendo também, e agrega demais no canal. Então quem já escreveu sabe disso. Muitas pessoas já escreveram. Eu começo a resposta para a pessoa agradecendo o comentário dela, mesmo que esse comentário seja contrário à minha opinião, porque eu acho que nós estamos aqui para debater, e quanto mais a gente debate em alto nível, mais a gente agrega informação para quem está assistindo e até para mim mesmo, porque às vezes a pessoa pode trazer para mim uma informação que eu não tinha e mudar a minha opinião, o que já aconteceu muitas vezes, tá bom? Então eu quero falar para vocês sobre uma situação que um monte de gente me mandou hoje, mensagens e directs e e-mails, e pedindo para eu comentar uma situação da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ministra Damares Alves. Para quem não conhece o histórico da Damares Alves, deem uma olhada. Eu acho que vale a pena vocês olharem quais são os valores dela, quais são as premissas dela, o histórico profissional dela. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para começar a partir daí entender a intenção dela naquelas palavras, onde ela falou: a partir de agora meninos usam azul e meninas usam rosa. Bom, eu vou colocar algumas coisas, depois eu vou dar minha opinião pessoal, tá? O que eu li diversas coisas que foram chegando para mim. As pessoas iam pegando links e mandando, tiravam prints de Twitter de várias pessoas e mandavam os prints para mim de Twitter de várias pessoas. Enfim, o que mais me chamou a atenção foram dois aqui, ó. Primeiro, vários artistas conhecidos começaram a criar polêmica. E eram homens vestidos de cor-de-rosa dizendo que era um absurdo o que ela tinha falado, porque aquilo ali era uma afronta ao direito de escolha de cada indivíduo. Gente, eu não entendi dessa forma, tá bom? Eu não estou torcendo para que as coisas deem errada no governo, então eu não vou ficar deturpando cada palavra que as pessoas falarem. Algumas atitudes, como eu até mencionei para vocês num outro vídeo aqui, que eu sou contra, é o Bolsonaro querer, ou eventualmente algum ministro dele querer intervir no exame de ordem da OAB. Eu acho um absurdo isso, né? Eu acho que, primeiro, que isso não é da conta deles. Segundo, que cabe especificamente à OAB, à instituição, decidir qual é o padrão de aceitação de quem vai fazer parte dela ou não. Não cabe ao governo decidir esse tipo de coisa, né? Mas enfim, é uma opinião minha. Mas vários artistas fizeram isso, fizeram polêmicas e postaram fotos dos filhos dele, os meninos de cor-de-rosa, as meninas de azul, e isso foi polêmica. Eu vi nitidamente, assim, eu olhava os posts e via as pessoas comentando embaixo, eu via nitidamente. Gente, eu estudo muito marketing, tá?
muito mesmo. Eu gosto muito de marketing, estudo muito marketing, a cada dia que passa eu tento entender mais, estudar mais sobre o comportamento humano. E ali para mim ficou muito claro, todas as deixas ali, aquilo ali é típico de armadilha de marketing, que é para aparecer. Então ali, sinceramente, eu acho que as pessoas elas estão usando muito a deturpação, o mimimi, para se promover, tá? Porque na realidade eu não vi nada do que ela falou e eu vou explicar para vocês a minha posição no final desse vídeo. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros, dizendo que as palavras da ministra ferem a liberdade individual, o direito à autodeterminação e a dignidade da população trans. Ela falou meninos e meninas. Não entendi aonde pode afetar a dignidade da população trans. Até porque a gente vê o Tami, a Tami, não sei, que fez cirurgia, dizem que fez, eu não sei também porque eu não acompanho a vida dela, respeito a opção de cada um deles. Eu já vi fotos da Tami, vou chamar de a Tami, de azul, muitas vezes. Eu não vi ela de cor-de-rosa. E mesmo que se vocês procurarem, eu garanto para vocês que mesmo depois da cirurgia, da opção sexual que a Tami fez, de fazer a cirurgia, eu garanto para vocês que se vocês procurarem, vocês vão ver ele de camisa cor-de-rosa. O que eu não vejo problema nenhum também. Então é assim, eu acho que é muito mimimi que as pessoas fazem. Né, eu acho que é uma geração de cristal, que eu chamo sempre. Eu fiz até um artigo chamando isso. Né, eu acho que essas duas últimas gerações, as pessoas foram muito super protegidas. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Meu pai ele trabalhava no mesmo lugar que eu trabalhava na empresa dele como auxiliar de office boy. Eu já contei isso num vídeo para vocês. Eu ia para o mesmo lugar, eu estudava de manhã, almoçava e ia para a empresa. Meu pai ia para o mesmo lugar, ele almoçava todos os dias em casa, ele ia para o mesmo lugar que eu, para a mesma empresa que eu. Ele me obrigava a ir de ônibus e a voltar de ônibus. Eu saía, a gente morava na Alameda Casa Branca, eu ia a pé até 9 de julho, esperava o ônibus, pegava o ônibus, ia até a Praça da Bandeira, subia e ia até o escritório na Brigadeiro Luiz Antônio. A pé, uma parte de ônibus e outra parte eu subia a pé. Na hora que terminava meu trabalho, 6 horas da tarde, eu batia o cartão de novo, descia a pé, 6 horas da tarde, Praça da Bandeira. Quem conhece em São Paulo, comenta como é que é a Praça da Bandeira, 6 horas da tarde. Aí eu ficava na fila esperando o ônibus para descer a 9 de julho de novo. Geralmente lotava um, eu ia no segundo ou no terceiro, ficava ali sentadinho, esperando com 13 anos para voltar para casa. Eu chegava em casa por volta de 7h30, 8 horas da noite. E meu pai estava voltando para o mesmo lugar, só que ele queria que eu andasse de ônibus e aprendesse a me virar. Então, eu acho que existe uma super proteção dessas últimas duas gerações que me preocupa bastante. Eu vejo pessoas aí criando problemas e criando direitos. Eu já vi situações, na verdade eu não vejo com muita constância, mas eu já vi situações de filhos pegando o telefone e ligando para a polícia porque o pai deu uma cintada no traseiro dele. E eu já vi isso acontecer. Eu tenho amigos meus que são delegados e um deles me contou duas situações parecidas com essa. Aonde que a gente vai chegar? Né? A gente está criando pessoas emocionalmente fracas, pessoas emocionalmente frágeis. Eu questiono aqui quem fez essa publicação em nome da Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. Ok, a declaração da ministra feriu o que você chama de liberdade individual. E a liberdade individual dela de dizer que na cabeça dela, o filho dela pode usar azul e a filha dela pode usar cor-de-rosa. Quando você vai num chá de bebê, vamos imaginar o seu amigo, a sua amiga vão ter um filho e a amiga da sua esposa ou a sua amiga te convidam para esse chá de bebê. Você sabe que ela vai ter um filho. Você vai levar que cor? Se for menino, você vai levar azul. Se for menina, você vai levar rosa. E se você aparecer lá com um macacãozinho cor-de-rosa para um menino? É preconceito? Ou é tradição? Percebe? Como não existe o preconceito na situação.
Quando você monta o quarto do seu filho é menino, você vai comprar o quarto, você vai montar o quarto de que cor? Percebe? Como às vezes o pecado está na cabeça do pecador, como todo o peso da deturpação de uma palavra, ela está colocada em cima da situação que naquele momento é importante que as pessoas deturpem para que você chame a atenção que você quer chamar. Percebem como às vezes a gente se magoa demais com uma coisa que é besteira, com uma coisa que é muito simples, você sentar e resolver? Ou basta você ter um pouco mais de, talvez, inocência ou menos malícia, menos malandragem, menos esperteza dentro do seu coração? Percebe como muitas vezes eu tô cansado de ver isso, tá? Eu vejo isso há muitos anos, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu vejo muito isso. O brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para si e falar assim, olha, eu dei causa nessa situação. Isso acontece constantemente. E aí ele começa a procurar culpados. Ele começa a querer criar situações, inventar situações e pegar pequenas coisas assim bobas, para generalizar um caos, como se aquele fosse o caos da vida dele, para ele se vitimizar diante de uma situação, se é azul ou se é rosa. Percebem? Como às vezes a má fé de quem está falando nem sempre condiz com a realidade do que quem falou. Vamos lá. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é uma outra frase que foi dita aqui por uma outra associação, que também me preocupou, foi mais ou menos no mesmo sentido desse, dizendo que isso era uma atitude preconceituosa e que a ministra não tinha capacidade nem para defender a mulher, muito menos a família, muito menos os direitos humanos. Vamos lá. Quem está falando isso para vocês é uma opinião de um pai. Quem me segue no Facebook ou no Instagram sabe que eu tenho uma liberdade muito grande com meu filho, uma conversa muito franca com meu filho. Ele foi obrigado a amadurecer muito cedo. Eu tenho a guarda dele desde que ele tem 2 anos de idade, sou só eu e ele, e diversas vezes nós tivemos só eu e ele, tá? Por muitas situações a gente passou somente nós dois. Eu tenho sempre consciência de que a responsabilidade do Rafael é minha. A mãe dele faleceu faz 2 anos, então, infelizmente, eu tinha um relacionamento ótimo com ela, então, infelizmente, ela faleceu. E a partir desse momento ele passou a ter mais ainda dependência exclusiva de mim. Já tinha, passou a ter mais ainda, não só dependência financeira, como também dependência emocional. Mas eu deixo o Rafa viver do jeito que ele quer. Lógico, eu sou extremamente rígido, quem me conhece sabe muito bem disso, que às vezes eu sou até mais rígido do que eu precisaria ser. Sou extremamente regrado, sou extremamente mão pesada nas minhas decisões, mas eu deixo o Rafa ser o que ele busca ser na vida dele. Ele quis, a semana passada, pintar o cabelo dele de loiro, ele quis fazer mechas loiras no cabelo dele. O que eu vou falar? Não. Eu vou dizer não pra ele? Não é um direito dele? O cabelo não é dele? Aí tenho certeza que tem pais falando pra mim assim, olha, mas é absurdo, o menino tem 12 anos, ele vai pintar o cabelo? Se todo o problema da minha vida com ele se resumisse em pintar o cabelo de loiro, eu vou falar com vocês com toda sinceridade que eu deixaria ele pintar de branco, de rosa, não, rosa eu acho que é muito feio, talvez de dourado, mas com certeza absoluta tem coisa muito mais importante que vai definir o caráter dele do que a cor do cabelo dele. Ele queria fazer tatuagem no braço porque ele joga basquete, ele vê os jogadores. E ele olha, ele se acha negro, porque os ídolos da vida dele são negros. É LeBron James, Dwayne Wade, Kawhi Leonard. Esses são os ídolos do meu filho, todos são negros. Então meu filho, ele tem essas pessoas como referência. Então ele quis fazer tatuagem igual do LeBron James no braço inteiro. E ele fez. Ele comprou aquelas tatuagens que saem em 30 dias, colocou no braço inteiro, com o cabelo todo arrepiado, pintado de loiro. Não ficou do jeito que eu gostaria de ver ele, todo bonitinho, com camisetinha polo. Não é, mas não é o jeito dele. Ele anda de chinelo e meia. É o jeito dele.
Isso não vai mudar o caráter dele. O fato dele pintar o cabelo, o fato dele fazer as tatuagens dele, o fato dele andar de chinelo e meia, não diminui o respeito que ele tem por mim ou pelas pessoas que estão em volta da gente. O fato dele usar azul ou usar cor-de-rosa não muda o fato do respeito que ele tem pelas pessoas. Então o brasileiro precisa parar com esse drama, com essa autopiedade, com essa autoflagelação diante de todas as situações, se colocando como vítimas de um preconceito que não existe. Ou que se existe, existe dentro dele. É um pré-preconceito. É achar que todo mundo está contra ele. É achar que todo mundo vai julgá-lo pela forma com que ele está. É achar que o mundo inteiro está contra aquela situação na qual ele está fazendo. Então eu tenho uma posição muito crítica com relação a isso. E eu acho que pela forma com que eu uso como exemplo a minha criação com o meu filho, eu acho que eu tenho o direito de dizer que eu acho isso um vitimismo, como eu vejo muitas pessoas se vitimizando, ao invés de pegar e falar, olha, peraí, a situação é essa daqui, vamos resolver rápido, de uma forma tranquila, sem grandes polêmicas. Não. Precisa causar, precisa criar problema, precisa aparecer, precisa se vitimizar. A gente perde tanto tempo na vida se vitimizando, a gente perde tanto tempo na vida se colocando numa situação de autoflagelação, que se com certeza absoluta a gente focasse em trabalhar, crescer, empreender de uma forma melhor, não só no trabalho, mas na vida pessoal, autoempreendedorismo, com certeza absoluta a gente teria um país muito diferente do que a gente tem nessa geração de cristal, tá bom? Pensem nisso, grande abraço. Obrigado.